Meu nome é Fernanda Eudô, sou formada em jornalismo e atualmente eu trabalho como repórter. Bom, quando eu era criança, adolescente, gostava muito de escrever, fazia várias redações na escola, então foi isso que me levou a escolher a profissão de jornalista. Aí, além disso, uma coisa que eu sempre gostei muito também foi de conversar com as pessoas, de lidar com o público. Não sabia como eu queria encaixar isso na minha vida, né? Pensei em ser médica, prestei vestibular para medicina, mas aí passei em jornalismo e resolvi fazer um semestre para ver se eu ia gostar. No primeiro semestre eu já me apaixonei, inclusive no segundo já comecei a fazer estágio e aí vi que realmente era o que eu queria para minha vida. Aqui tem uma pergunta: qual o tempo de formação para minha carreira? Foram 4 anos de faculdade, 4 anos bem puxados, justamente porque eu acabei começando o estágio no segundo ano. No jornalismo o estágio não é obrigatório, mas é sempre bom para ter um pouquinho mais de conhecimento ali do dia a dia, né? Acaba sendo mais prático você vivenciar do que só fazer a faculdade. Quais os principais conhecimentos necessários na profissão? Olha, eu acho que tem que saber bastante a língua portuguesa, tem que dominar, pelo menos ter uma noção, é o mínimo, né? Quando eu falo assim, ter uma noção, é algo além do que a escola ensina, né? É saber como aplicar em textos, nas passagens que a gente chama que é aquele momento ali em que o repórter aparece mesmo em uma reportagem gravada. Então eu acho que, além disso, você gostar de tudo um pouquinho é muito interessante, porque um jornalista normalmente ele começa falando sobre vários assuntos. É muito difícil um jornalista começar a trabalhar em uma área muito segmentada, por exemplo, esporte, política. Ele começa a carreira falando um pouquinho de cada assunto dentro das redações, seja de impresso, seja de televisão, internet, né? Sempre diversificado. Então eu acho que é bom gostar um pouquinho de tudo também. Quais as principais habilidades e competências necessárias na profissão? Acho que gostar de ser humano é o principal, porque a gente trabalha para as pessoas, né? Isso todos os dias, quando você vai fazer uma pauta sobre política, quando você vai fazer uma pauta sobre esporte, existem vários amantes daquele time que você está falando ali, daquela história que você está contando, e principalmente porque a gente sempre olha muito quais são as necessidades da população. Então não tem como você buscar por aquele direito da população se você não gostar, né? Então acho que o fundamental é gostar de ser humano, saber que vai trabalhar muito em relação a horários, porque jornalista não tem feriado, não tem final de semana, esquece Natal, Ano Novo, um desses você vai estar trabalhando. Então, querendo ou não, precisa renunciar a isso também. Quais são as suas principais limitações profissionais que você considera que tem que ser melhoradas? Olha, quando a gente vai falar de limitações, né, eu acho que pra mim, no meu caso mesmo, que estou no começo da carreira, tem 5 anos que eu sou formada, eu acho que existe um mundo aí de descobertas, né? Então, aprimorar o texto é uma coisa que eu acho que o tempo e a leitura trazem pra gente, e também uma habilidade que hoje em dia o jornalista de televisão precisa ter é a espontaneidade. E às vezes é um pouco difícil isso quando você tem um texto muito específico de operações policiais, então isso é uma coisa que com o tempo eu acho que essa naturalidade também vai chegando. Embora a minha geração seja uma geração que tem um texto mais descolado, uma linguagem mais espontânea, eu acho que isso também é uma questão de tempo para poder melhorar. Qual foi a situação relacionada à sua profissão mais difícil de resolver e como você conseguiu? Olha, foi esse ano, durante a pandemia, eu e o meu amigo repórter cinematográfico Luiz Carlos Chiru fomos hostilizados em uma situação muito difícil aqui na cidade de Jundiaí, que é onde eu trabalho, né? Eu trabalho cobrindo 7 cidades da região, mas ficamos em Jundiaí. E foi muito constrangedor, porque foi um ato de covardia, as pessoas nos cercaram, puxaram nossas roupas, cuspiram e a gente só estava trabalhando. Nós não falamos nada em nenhum momento, a gente chegou para trabalhar, foi montar o equipamento e tudo isso aconteceu. Então foi muito difícil sair dali, até porque nós fomos ameaçados, as nossas famílias também, e a gente não tinha voz diante de mais de 200 pessoas que nos cercaram, então foi muito difícil. Foi como se a gente estivesse sendo proibido de exercer nossa profissão num local ali público. Então foi muito difícil, mas também trouxe muitos aprendizados, principalmente de que essa profissão é uma missão, né? Então
quando você tem isso na cabeça, quando você encara como uma responsabilidade de ser uma missão mesmo, aí muda, né? O seu conceito da profissão. Conte um pouco da sua rotina de trabalho. Eu vou contar. Atualmente, por conta da pandemia, nós estamos trabalhando com horários fixos, mas normalmente a gente trabalha em escala. Então, por exemplo, tem semanas que a gente entra de madrugada, outras próximo do horário do almoço e outras mais à noite. E aí, como é que funciona? A gente chega na televisão, aí vai dar uma olhadinha na pauta, então a pauta conta, hoje nós vamos falar sobre política. Vamos falar sobre Jarinu, por exemplo, que é a cidade que tem o menor colégio eleitoral da região. Então, a gente vai sair daqui, pegar essa pauta, os equipamentos, vai até Jarinu, vai conversar com algumas pessoas lá, entender o que essas pessoas pensam. Uma produção antes foi feita, então a produção entrou em contato com pessoas que moram lá para entender o que elas pensam, para a gente ter um direcionamento, e a gente vai até, muitas vezes, a casa dessa pessoa para conversar, ou então o local que ela trabalha. A gente vai na praça para também saber um pouquinho mais como é que está o movimento da cidade. E aí, com base nisso, a gente vai gravando. Depois que a gente grava, a gente escreve um texto, que é a narração, a gente vai fazer depois, que vai ficar por cima dessas imagens que foram captadas na rua. Depois a gente volta para a TV, traz esse material para edição, isso no caso de uma reportagem gravada, né? E aí, quando é um ao vivo, a gente tem que se posicionar pelo menos ali 1 hora antes, fazer testes de sinal, teste de áudio, e aí, no ao vivo, né? Então, é basicamente assim. E aqui a última pergunta: quais são as suas metas profissionais em longo prazo? Eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Porque a gente tem uma noção maior da região, conhece muitas histórias que muitas vezes em um local maior a gente não conheceria, mas eu acho que para o futuro a perspectiva é talvez trabalhar em uma capital, porque aí a gente também vai abordar mais histórias diferentes, né? E eu acredito que também seja um desejo de muitos jornalistas. Então, ser repórter em uma capital, acho que essa é uma meta a longo prazo aí.